Dual Cena Contemporânea, ela surgiu em 2011, a gente realizando alguns trabalhos, e aí em 2012 a gente teve esse start para a coisa das mitologias brasileiras, né? Indo atrás de compreender um pouco dessas mitologias, se debruçou um pouco no percurso histórico do nosso país. Existe uma história enorme antes de 1500, que é quando se convencionou dizer o Brasil começa em 1500. Existe um percurso histórico gigantesco, talvez muito maior do que a gente já tenha vivido até hoje. Brasileiro é um conceito muito maluco. O que é que determina brasileiro ao longo do tempo, né? É uma grande somatória de coisas, sempre contraditórias, nem sempre sincréticas, nem sempre sincrônicas. Profetas da Selva estreou em 2016. Olhando para o período histórico, talvez ele esteja antes, mas a gente produziu um espetáculo antes, que é o Terra Trêmula, que vai criar a ficção do encontro de Ogum com São Miguel Arcanjo no Brasil de 1700, no século XVIII. E nesse projeto que nós estamos agora com o espetáculo Chulos, né, o projeto Chulos, a gente viu a oportunidade de compreender através da dança todo esse percurso histórico e de que forma a gente poderia contar um pouco, desvendar esses caminhos através da dança. E aí a gente mergulhou na Folia de Reis. A gente vai entender a Folia de Reis como manifestações das mais emblemáticas do cristianismo popular. E não resolve, mas põe para bailar o paganismo, a fé, a devoção. Ele fala exatamente dessa fé que nos mantém resistentes, né? É sobre essa resistência. A cultura popular o tempo todo também está nesse território, né? Chulos é sobre o nascimento e sobre os nascimentos, na perspectiva da Folia de Reis, não de um redentor, mas de palhaços que protegem o nascimento do novo. Os palhaços dançam em volta da proteção desse novo que vai nascer, que é puro. E isso na folia extremamente nos interessou. Principalmente a gente tendo se baseado mais na folia do Tsunami, de Volta Redonda, onde os foliões eles fazem acrobacias, pulam pra cá. É uma energia muito, muito, muito viva, né? Olhando para aquilo a gente falou, é determinante para esse trabalho que ele tenha esse pulsar, né? Esse pulsar. E aí foi quando a gente pegou e falou, a música vai ter que ser ao vivo, a gente vai ter que se embrenhar pelos caminhos, aprender a tocar. Aí chegou a Flavinha, que já tinha um trabalho também com Rabeca, eu já tenho um trabalho com canto, o Júnior, que é bailarino, e aí a gente falou, Júnior, tu vai ter que tocar uma sanfona. O curso Teoria Prática da Dança no Brasil é justamente isso, da gente olhar para todas essas matrizes, né, de raízes indígenas, africanas, mas de todos esses povos, né, e como elas vão se desdobrando em vários territórios, várias danças. Nós elegemos 8 danças que davam conta de estabelecer algumas paragens dentro do nosso percurso histórico. Agora só você. Começamos com o que a gente chamou de Pindorama, com o Chondaro, que os Guarani da aldeia Gurapadiu trouxeram. Avançamos com a chegada dos povos africanos escravizados, que é a capoeira e o jongo. Entramos sertão adentro com a catira, a dança praticada pelos bandeirantes e pelos tropeiros. Chegamos na perspectiva das grandes manifestações do boi no recorte do Bumba Meu Boi maranhense. Entramos no Império, com a corte portuguesa trazendo os seus mestres de dança, que vão ensinar o balé
não da maneira como a gente conhece, mas talvez das danças na corte de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, de Princesa Isabel, Princesa Leopoldina. Avançamos trazendo as coroações dos reinados de Congo e a sua guarda real. Entramos na República com os tempos frenéticos das bandas dobrando a marcha para a gente aprender o frevo. E depois chegamos por fim, no século XXI, com o passinho que o Iguinho, o imperador, trouxe do Rio de Janeiro, para entender um pouco o que abre, o que fecha esse pequeno percurso que a gente conseguiu traçar ao longo de 4 dias. A gente escolheu um modo de recorte do mundo pelo filtro da arte, a saber, teatro, da dança, das artes visuais, da fotografia, do vídeo. Então esse é um pouco, essa é a nossa natureza e é de onde a gente recolhe nosso ferramental para poder olhar. É sobre a potência humana que está na profundidade de tantos significados que é impossível dizer, né? Só a experiência nos dá isso, assim.